Cinco segredos da vitória em Cristo. Romanos 8, 1 a 17. Vou ler o primeiro versículo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Este é o primeiro segredo. Quem está unido com Cristo vai encontrar vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre a vida de ego, o eu que domina sem a presença de Cristo. Estamos em Cristo Jesus pela fé nele. E o capítulo 6 frisa isto, unido com o batismo com Cristo, unido com a ressurreição de Cristo, unido com o sepultura de Cristo, somos unidos, batizados com Cristo, estamos em Cristo Jesus, ligados pela fé. E é uma coisa maravilhosa. Já não temos condenação pelo pecado ou culpa, nem problemas daquilo que nós fizemos no passado, desde que nós somos arrependidos. Estamos totalmente livres. E este é o ponto número 1. É o segredo, é conhecer Cristo. E este capítulo frisa em 19 vezes, em 19 lugares, o poder do Espírito Santo. É o capítulo que mais menciona o poder do Espírito Santo. Porque no capítulo 7 fala da derrota da vida cristã e capítulo 8 fala da necessidade de experimentar o poder do Espírito Santo. É um reconhecimento que, enquanto em Romanos 7, Paulo frisa, eu não consigo viver uma vida cristã digna. Mas em capítulo 8, Paulo frisa que com a presença do Espírito Santo já posso. Vamos continuar. Versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como afeto pelo pecado. Jesus destruiu o poder do pecado na cruz e existe agora duas leis. Ou vivemos debaixo da lei do pecado e vivemos uma vida de derrota, sempre dispostos a mentir, a viver com pecado em nossas vidas, por exemplo, em muitas áreas da vida, a lei do pecado domina sobre nós, ou nós conhecemos a lei do Espírito da vida que liberta da lei do pecado. Uma ilustração pode nos ajudar. Existe em toda a Terra, a nossa Terra, a lei de gravidade. Ninguém por si próprio pode ultrapassar ou voar sem ajuda para ultrapassar a lei da gravidade. É só quando entramos num avião é que nós subimos e superamos a lei da gravidade por causa de uma força maior. E isto é que eu preciso, uma lei maior, uma força, um poder que é do Espírito Santo, que ultrapassa, supera a lei da gravidade, que leva-nos para baixo. A lei do Espírito leva-nos para cima. É muito bonito. E Gálatas 5, 2 diz que os frutos do Espírito Santo são frutos dele, não são frutos que nós adquirimos por nós próprios. Paulo diz, eu vou ler em capítulo 5, 22, não é 2. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, cabe ao Espírito Santo para nos levar mais para a vida de santidade, uma vida reta, uma vida diferente, uma vida do amor. Então, 2 leis. Este é o segundo segredo da vitória em Cristo Jesus. Descobrimos a lei do Espírito Santo. É uma impossibilidade de nós cumprir a lei de Deus sem ajuda, sem o Espírito Santo. Há igrejas que frisam ensino bíblico e fazem muito bem, mas sem o poder do Espírito Santo, um crente não consegue viver uma vida diferente. Ele está sujeito à lei do pecado. Então, as paixões, os desejos do carne são somente superados pela lei do Espírito Santo. Versículo 4 diz, este é o terceiro segredo, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este é o terceiro ponto, o terceiro segredo. Quando nós andamos segundo o Espírito Santo, nós descobrimos vitória. Nós cumprimos a lei e é mais fácil entender do lado negativo, lado oposto. Se vivemos debaixo das emoções, dirigido pelos sentimentos, as tentações, governados pelo eu, a minha vontade que eu quero impor sobre a minha esposa, sobre os colegas no trabalho, sobre os vizinhos, sobre a família. Se eu viver assim, eu estou a andar pela carne. Mas se eu viver governado pelo Espírito Santo, a viver em consonância com o Espírito Santo, eu vivo com paz e alegria. Isso significa, andar pelo Espírito Santo significa com impulsos, dirigido com os impulsos do Espírito, consciente que sempre temos uma escolha entre viver, andar através da carne ou optar através do Espírito Santo. O homem carnal vive em derrota. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6. A mentalidade da carne é morte. Quando nós vivemos em pecado, só leva-nos em separação a Deus. Quem anda no Espírito Santo quer agradar a Deus e ele não quer a tristeza que é o resultado de mentiras, de ciúmes, de ira, de revoltas contra Deus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. O Paulo está a dizer, em outras palavras, tu, és inimigo de Deus por natureza, independente de crença, independente de assistência no culto, independente da leitura bíblica. Se tu não tens o poder do Espírito Santo, tu és um inimigo de Deus. 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, as duas opções, ou viver pela carne, ou viver pelo Espírito Santo. O nosso carne vai morrer. Isto vamos encontrar em versículo 10, mas antes, em versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de facto,
o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa... Não, versículo 10. Está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Um crente verdadeiro já tem recebido o Espírito Santo, já tem recebido Cristo Jesus, sem o qual tudo é intelectual, tudo fica na mente, mas não passa para o coração. Mas quem recebeu o Espírito Santo, recebeu o dom do Espírito, está batizado no Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, está cheio de Jesus, ele é que vai ter vitória. Então, diz que o corpo está morto porque está em vias de morrer, e versículo 11, passamos para o versículo 11, se o Espírito daquela que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquela que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Agora, vamos para o quarto ponto, a quarta maneira de vencer, versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela, mas se vocês viveram de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Este é o quarto segredo de vitória. É necessário, uma vez que tu tens o Espírito Santo, tu tens Jesus como Salvador, é necessário cortar ou morrer, faz morrer os atos, o pendor, a tentação do pecado. É necessário, quando vem tentações para raiva, para cortar estas tentações. As nossas primeiras impressões são sempre, ou quase sempre, da carne. Quando nós estamos a ver algo que não é apropriado, o carne responde com desejos. A carne quer muito dinheiro, a carne quer poder sobre outros, a carne quer autoridade sobre os outros. Mas quando nós analisamos esses primeiros atos, os primeiros pensamentos, nós dizemos, não, eu não quero desagradar a Deus, eu vou cortar este pensamento, este sentimento, esta emoção. Eu vou viver segundo o Espírito Santo, segundo o plano de Deus, ou seja, tudo que está em conformidade com Cristo. Se eu tiver um pensamento de amargura ou raiva contra alguém, eu vou cortar. Se eu não cortar, vou viver em morte. Se eu não pedir perdão a quem eu ofendi, não posso viver a vida cristã corretamente. Então, o quarto ponto é crucificar os atos da carne. E versículo 14 repete o segredo que eu mencionei, andar no Espírito, diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus inspira, dirige, move em nossas vidas, e nós podemos ouvir, se estamos em sintonia com o Espírito Santo, podemos ouvir a voz constantemente do Espírito Santo a dizer, não faça isto quando é um pecado, ou no lado positivo, telefona X, exprima o teu amor ao irmão B ou A, perdoa
assim, em conformidade da vida de Cristo. Então, o Espírito Santo nos dirige. Não é só a questão de dirigir o tipo de emprego que nós vamos tomar ou adquirir, mas no dia a dia, 24 horas, o Espírito Santo está em nós para nos dirigir, guiar em justiça. Não é guiar em outras coisas. E o quinto segredo também é muito bonito. Diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temeram, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Nós recebemos o Espírito Santo de adoção, o Espírito Santo que leva-nos perto do Pai Celestial. E nós clamamos Abba Pai, é o Paizinho. Então, o segredo de ser livre de o medo de pecado, escravidão, de pornografia, ou de mentiras, ou desonestidade, o chave é receber a cidadania do alto, o facto de ser um filho de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por último, se somos filhos, último versículo, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos herdeiros da vida de Cristo, da santidade de Cristo, do amor de Cristo, da longanimidade de Cristo, a paz de Cristo, a própria pessoa de Deus em nossas vidas, a capacitação que vem do alto. Eu friso outra vez, tu não podes viver uma vida cristã sem o poder do Espírito Santo, mas é possível viver segundo o poder do Espírito Santo quando nós rendemos toda a nossa vontade, toda a nossa capacidade a Ele, toda a nossa expertise e poder intelectual e carnalidade a Ele. Nós rendemos tudo nas mãos, aos pés de Jesus e podemos receber o poder do Espírito Santo. Então, busca o poder do Espírito Santo. É o chave da vida cristã. Eu vou repetir outra vez os 5 segredos. Primeiro, estamos unidos com Cristo. Segundo, temos uma nova lei do Espírito Santo em nós. Terceira, devemos andar no Espírito Santo. Quarto, nós precisamos de crucificar os atos da carne. E no quinto lugar, podemos receber o Espírito dos filhos de Deus. Que Deus abençoe as suas vidas. Amém.